a maioria dos ídolos são construídos pela mídia, né? Você não conhece alguém e aí tá lá ele na mídia, aí você passa a conhecer. E aí quanto mais ele aparece na mídia, normalmente mais ele conquista fãs. No meu caso, não tive nenhuma correlação de me tornar fã através da mídia. Né? Eu tornei fã através de um incidente, vamos dizer assim, e aí a paixão foi crescendo. Eu cresci, o RPG eu acho que ele foi responsável por muito do que eu sou hoje, por se tratar de um jogo em que você tem que ler muito, pesquisar muito e trabalhar muito a criatividade e o improviso. Né? Como ele é um jogo um pouco, na verdade, bastante teatral, e eu trabalhei com teatro profissional desde que eu era criança, coincidentemente na mesma época que comecei a jogar RPG, eu comecei a trabalhar com teatro com 11 anos, e as crianças, eu morava num bairro de periferia, e as crianças da periferia onde eu morava sempre iam para outros tipos de divertimento, né, enquanto eu ia pro RPG, o que acabou me tornando, trazendo para mim um pouco de antissocial no começo da adolescência. Eu era mais recluso, os meninos brincavam na rua e tudo, eu era um pouco mais recluso que a maioria. Mas quando eu fui crescendo e já da metade da adolescência para frente, comecei a ter um grande grupo de amigos que também jogava RPG e nós acabamos nos tornando os nerds, o pessoal que estudava mais. E eu acho que hoje, por exemplo, eu trabalho com produção cultural, né? Sou apaixonado por cultura, por estudar diversas culturas, né? E fiz faculdade de letras, hoje de marketing, sou especialista em logística, que é uma profissão que exige muito improviso, né? Muita velocidade de pensamento, e acho que tudo isso foi ocasionado pelo RPG. O RPG tem um dos jogadores, ele tem a posição de narrador, ele que discorre sobre o jogo, ele que conta a história, como se fosse um diretor de teatro. Como eu normalmente assumo essa posição, eu acabei desenvolvendo essa prática muito grande. Coisa que eu não tinha quando eu tinha 22, 23, até 24 anos. E é à medida que eu fui crescendo e estudando cada vez mais, eu acabei tendo essa percepção de entender como os meus amigos estão de uma maneira mais fácil, né? E assumindo essa posição meio que de chefe. Eu acho que o RPG me ajuda muito, muito. Né? Hoje eu sou produtor cultural, né? Eu faço produções culturais que não têm correlação com o universo nerd, né? Eu não sou fã apenas de RPG, de quadrinhos também, de séries de TV, etc e tal. Mas o RPG é o meu principal ídolo, vamos dizer. Mesmo com tendo essa relação muito forte, eu não gosto dessa relação que algumas pessoas têm com o que elas são fãs, né? Com seus ídolos e etc. Eu acho que relações doentias em que você perde o foco, o seu foco de vida, ele não é saudável, até se chama relação doentia, né? Um pouco de pleonasmo aí. Na minha relação com o RPG, eu já tive uma relação um pouco doentia, há 10, 12 anos atrás. Eu passava o final de semana inteiro jogando RPG, todo dia de tarde eu estava jogando RPG, era um negócio assim, bem viciado mesmo. Meus primeiros anos de faculdade, eu ia para faculdade de manhã, passava a tarde inteira jogando RPG e ia para faculdade à noite. Quer dizer, eu não saía da faculdade, eu ia para faculdade de manhã, passava a tarde jogando RPG da faculdade e ficava na faculdade de noite. E no final de semana eu passava o final de semana inteiro jogando RPG e eu vivia praticamente só disso. Mas o próprio RPG, por ser um jogo que desenvolve muito a sua capacidade de pensar por si mesmo e a sua capacidade intelectual, eu acabei percebendo que isso não era saudável para mim. Então hoje em dia eu ainda tenho uma relação muito forte, mas se sexta-feira eu tiver... Normalmente eu jogo toda sexta-noite ou domingo à tarde, mas se na próxima sexta-feira eu tiver um casamento para ir, eu não vou deixar de ir pro casamento para ficar jogando RPG. Para minha relação hoje eu considero bem saudável e acho que é um bom tipo de relação. Você pode ser fã de qualquer coisa, você pode ter qualquer ídolo sem ser louco por ele de uma forma absurda. No caso do RPG, que é uma coisa, esse ídolo é uma coisa,
eu preciso dos itens para ter uma relação com aquela coisa. No caso já, não sei, de uma pessoa, um músico, um ator, etc. Eu acho que a coisa que você tem dele, não sei, um boné de um cantor de hip hop, uma jaqueta de um cantor de rock, quando você tem aquela coisa parece que você tá perto do seu ídolo, constrói uma ligação com ele muito forte. E a mídia me atrapalha muito, na verdade, no meu caso, da minha relação com o meu ídolo, por assim dizer, porque a mídia vende uma imagem do RPG muito negativa, né? Hoje está começando a perder isso por causa do Senhor dos Anéis, que tem uma forte ligação com o RPG, mas só por causa disso. Ainda na maioria dos lugares a mídia vende uma imagem terrível. Recentemente eu tive que passar umas 3 horas conversando com algumas pessoas que não conhecem nada sobre RPG e ainda tem aquela visão de que um jogador de RPG vai matar alguém, vai fazer um ritual satânico ou qualquer uma dessas baboseiras que a mídia vende. Principalmente a mídia para a periferia. Canais de TV mais locais e jornais locais ou jornais sensacionalistas. Esse tipo de mídia vende uma imagem terrível e me atrapalha, porque eu tenho que passar horas e horas explicando que não, que o RPG é super positivo, é super bacana, e que várias faculdades fora do Brasil, várias universidades fora do Brasil, tem inclusive cursos de mestrado, tem vários cursos de pós-graduação, que ele é usado em vários lugares do mundo como atividade pedagógica, né? E aqui no Brasil a gente ainda está engateando nisso. A internet ajuda por duas questões diferenciadas. Se eu falo que RPG é legal, é bacana e tem cursos fora e que é usado como metodologia pedagógica e etc e tal, para uma mãe, um adulto, vamos dizer assim, que tem responsabilidade sobre um adolescente ou um pré-adolescente que está começando a jogar, e esse adulto me questiona sobre a veracidade disso, eu posso mostrar para ele através da internet, porque é fácil de achar esse tipo de coisa. Mas essa ajuda da internet ela é limitada porque você só vê na internet o que você vai atrás. Muito dificilmente você esbarra com uma informação desse porte. Você tem que procurar informação para dar, mas ajuda porque ajuda a desmistificar desse jeito. Eu tenho como provar que esses casos isolados que acontecem, como aconteceu já no Brasil, Minas Gerais, São Paulo, são como os casos isolados que vão 50 mil torcedores para o estádio e 5 arrumam confusão. Minoria, na verdade, a minoria absoluta e que você vai encontrar em qualquer tipo de entretenimento. As redes sociais já dão uma ajudinha um pouquinho melhor, porque hoje em dia ninguém tem vergonha de dizer nada nas redes sociais. Quando você faz, você diz. Então, quanto mais pessoas falam que eu estava jogando RPG na sexta-feira à noite numa rede social, vai dizer, cara, aquela pessoa super normal estava jogando RPG, então é normal, não é nada demais. A rede social ajuda por isso, né? Porque as pessoas fazem propaganda das coisas sem nem perceber. Fã por fã, eu sou fã. Não sou fã, eu sou um headbanger, na verdade, né? Porque a mídia tenta induzir a galera a falar metaleiro. Metaleiro é paneleiro. Eu sou headbanger, saca? Gosto de metal, sou fã de metal desde pequeno. O cara que escuta metal, a pessoa que escuta metal tem 2 caminhos pra trilhar. Ou o caminho de ser muito doido, ou o caminho de se concentrar em alguma coisa que gosta realmente e se dedicar àquilo. Porque não é pra todo mundo. Metal não é pra todo mundo. Metal é pra quem gosta. Eu acho que faz com que a pessoa seja bem mais focada, interessada e não desista das suas coisas, persevere diante das dificuldades, digamos assim, né? Porque é muito difícil, eu reitero, é muito difícil gostar de metal no Brasil, especificamente no Nordeste. O metal
me influenciou basicamente porque eu sempre quis ter uma banda, sempre quis fazer parte do circuito, sei lá. Na minha banda a gente, antes até de ter essa banda, a gente brincava às vezes de fazer cover de, por exemplo, eu gostava muito quando era menor de Raimundos, não deixo de gostar até hoje. Cheguei até a ter uma bandinha de brincadeira assim pra cantar Raimundos, pra fazer aquelas coisas e aquelas músicas malucas que o Rodolfo cantava, e hoje em dia o cara é crente. Okay. Com a minha banda atual, eu já fiz cover do Inflame, já fiz cover do Arch Enemy, e então assim, você se coloca no lugar daquela pessoa e você, lógico, pô, nunca vou chegar aos pés, mas você se sente bem por estar cantando uma música que você escutou tanto tempo e você está tendo a oportunidade de cantar para outras pessoas. É ao mesmo tempo gratificante, lógico, pra gente mesmo, e sei lá, orgulho, prazer, tudo misturado. O metal é muito diferente dessas paradas de Justin Bieber aí da vida, que a galera passa 10 dias na fila, no sol, na chuva, com um rato comendo tudo lá, sei lá. É muito diferente. Existe a idolatria, lógico, tal, mas é um negócio muito mais íntimo, amigável, saca? É um negócio que eu pude ver agora que eu fiz uma viagem, eu fui para um festival que eu queria muito ter ido durante minha vida inteira, e a gente vê, assim, no Meet and Greet, que é uma parte em que os artistas se encontram com os fãs, que há uma relação amigável, a galera dá tapinha nas costas, conversa, troca ideia, e não tem distinção, cara. Todo mundo, de todos os lugares do mundo, fazem isso, e no metal, tipo, é um negócio mais íntimo. Você tem um contato direto com aquele, pô, cara, e aí, quando é que vai sair o outro disco, não sei o que, o cara fala naturalmente, ele não sai chorando, fulano tá aí, e tal. Não existe essa merda, entendeu? Metal é como se você estivesse conversando com um brother seu numa mesa de bar tomando uma cerveja. E teve até uma vez que a gente tocou em Souza, na Paraíba, que a gente enfrentou um auditório lotado de criança. Lotado de criança, maluco. Foi surreal. A gente viu uma porrada de criança, tinha os adolescentes, assim, curtiu metal e tal. Mas o mais legal foi todo mundo depois do show pedindo autógrafo pra gente tendo que dar autógrafo, cara. No metal a gente não tem essa relação, endeusamento de pessoas e tal. Até as crianças reconhecem quando vem uma coisa que elas gostam e estão ali como se fossem amigos delas. É uma inversão de valores muito louca, né, cara? Você passa a vida inteira escutando as músicas das bandas que você gosta, imaginando como é que tá no show, tá lá embaixo, maluco assim e tal, e de repente rola uma inversão, você tá em cima do palco e você vê aquela galera e tal. Quando eu tô em cima do palco, a minha intenção é essa, quero te deixar maluco. E eu acho que é a mesma coisa. E eu aprendi isso vendo shows das bandas que eu gosto. E foi o que eu tirei dali. Então eu procuro fazer a mesma coisa. Não sei se tem dado certo, mas eu comprei um material do Devin Townsend. Comprei uma edição limitada dos 4 discos com um álbum, com um livro grandão assim. E não tem aqui no Brasil. Não existe, foram feitas 100 cópias dessa parada, eu acho, 1000, desculpa, 100 não, 1000. E eu tenho uma delas e tá lá em casa. Mas, assim, eu coleciono ingresso, eu coleciono tudo que você imaginar em relação a... Pô, tem um cartão postal da banda e tal, assim, eu pego pra mim e guardo no meu saquinho. E, no meu caso, no caso de muitos que moram aqui na nossa região, no Brasil em geral, se tornam carentes em relação ao metal, né? Então você guarda qualquer relíquia, qualquer coisa que te lembre, que te lembre aquele momento legal. Então é como se fosse uma cartinha de namorada, né? Você, que legal, tal, não sei o que e tal. A mídia é traiçoeira. Desde 85 a mídia é traiçoeira. A mídia chamou a gente de metaleiro. A mídia acha que o Rock in Rio é o paraíso dos metaleiros. A mídia
proíbe a gente de lançar um disco, não proíbe, mas limita a gente de lançar um disco e ele ter repercussão. Não há uma notícia na mídia aberta, imprensa, grande e tal, sobre o Angra, sobre o Sepultura, sobre as bandas que têm reconhecimento mundial, né, que são brasileiras. Então, aqui no Brasil, acredito que a mídia precisa abrir os olhos um pouquinho mais. Apesar de já ter, hoje em dia, ter Monsters of Rock, tem Lollapalooza, deixa eu falar hipster, cara. Mas tem Rock in Rio, tem vários eventos que contam com bandas de metal do seu cast. Mas está melhorando, beleza. Não posso falar nada. Mas a mídia atrapalha bastante em termos de deixar as coisas naturais. A gente não, se você perceba, você não vê notícia de nenhuma banda de metal, até porque eu acho que se fossem falar era para criar uma polêmica. Ela muito atrapalha, pouco ajuda, né? Mas eu queria que houvesse mais espaço, que houvesse mais ênfase, que existe uma cena, existem várias cenas na verdade, e cada região tem a sua mais forte, mais fraca, e por aí vai. Então eu acredito que pra mim a mídia atrapalha mais do que ajuda.